Oiê! No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o discurso direto e neste segundo vídeo, então, dando continuidade aos tipos de discurso, falarei sobre o discurso indireto. A primeira característica do discurso indireto é que não há a troca de falas entre narrador e personagem. Há apenas um que assume para si a fala do outro. Neste primeiro exemplo, fica bem nítido isso que eu falei. O narrador, ele se utiliza da fala do personagem para compor a fala dele mesmo. Então, não tem aquela troca de parágrafos, troca de linhas, para expressar que o personagem está falando diretamente com o leitor. Neste caso, ele está falando indiretamente. Então, o exemplo é o seguinte: alguns dos calouros estavam de fato voltando a si. Vários deles pareciam tão chocados de ver caídos no chão ou pendurados nas poltronas que Harry teve a certeza de que Fred e George não lhes explicaram o efeito dos doces. Notem que o narrador, ele pega a fala do personagem, que é o Harry nesse caso, e coloca na fala dele. Ele não coloca o Harry especificamente falando isso. Ele deixa entender para o leitor que o Harry disse esta frase, quando na verdade não está explícito. Então o narrador, ele reproduz com as suas próprias palavras aquilo que o personagem disse. Então, se fosse o discurso direto, estaria assim: e então Harry disse: tenho certeza que Fred e George não lhes explicaram o efeito dos doces. Então, notaram a diferença? Neste caso, o narrador falou tudo, não deixou espaço para que o personagem falasse. Outra característica no discurso indireto é que não há travessões, nem aspas, pois o personagem fala indiretamente com o leitor, como eu já havia dito antes. Então, o discurso, ele segue sem nenhuma pausa, sem nenhum sinal, sem nenhum traço para indicar fala do outro. É um discurso que ocorre livremente. Harry correu os olhos ao redor, procurando o pomo, nem sinal. Instantes depois, Cadwallader marcou. McLaggen estivera aos berros, criticando Gina por perder a posse da Goles, e em consequência não vira a grande bola vermelha passar voando por sua orelha direita. Novamente, o autor optou por não colocar a fala do personagem McLaggen, Só colocou uma explicação de como a situação estava ocorrendo, que McLaggen estava gritando e criticando a outra pessoa. No discurso indireto, então, a narração ela sempre estará na terceira pessoa, Os verbos, os pronomes, sempre em terceira pessoa, sendo do singular ou do plural. Aí varia de acordo com a narrativa. No primeiro exemplo, a gente tem então a terceira pessoa do singular, que está grifado. Harry riu, se perguntava, Harry o observava. Então, é tudo na terceira pessoa. Já no segundo exemplo, é a terceira pessoa do plural que foi utilizada. Eles tinham concordado que era perigoso demais tentar se comunicar com o Sr. Weasley, entrando ou saindo do ministério, porque estava sempre cercado por outros funcionários. Então, nesses dois casos, acontece o discurso indireto, porque o personagem não fala, não tem o que ele está falando, mas a gente consegue saber e imaginar a cena acontecendo porque o narrador deixou dessa forma que a gente conseguisse acompanhar. No vídeo anterior sobre o discurso direto, eu falei um pouco sobre o verbo de elocução, ou o verbo de dizer. Nesse discurso, no indireto, também há a utilização do verbo de elocução. Só que ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma conjunção. Essa conjunção, ela vai iniciar, de um modo geral, a fala que seria do personagem. Então, vamos aqui para o exemplo. Rony pareceu bastante espantado com esta opinião, mas não foi preciso responder, graças à chegada do pai e do irmão mais velho. A senhora Weasley estava de tão bom humor que nem sequer reclamou de terem trazido o Mundungo com eles. Então, eu grifei o verbo de elocução, que é o verbo reclamar, e
antes de iniciar essa fala, que seria a da senhora Weasley, nós temos a nossa conjunção que está indicando que é a fala dela. Não podia mentir para si mesmo. Se tivesse sabido que o distintivo de monitor estava a caminho, teria esperado que viesse para ele e não para Rony. Então, de novo, o se, essa conjunção, está indicando que é a fala do personagem. Ele não podia mentir, então o podia mentir é uma locução verbal, porque tem dois verbos. Neste caso, o de elocução. E o se vem em seguida para iniciar o que seria a fala do nosso personagem. Ao passar um discurso para o outro, então, ao mudar o discurso direto para discurso indireto, temos que prestar atenção em alguns detalhes, principalmente com relação à coerência da frase. Então, se a pessoa muda, tem que se atentar que tem que mudar os verbos, tem que mudar os pronomes, tem que mudar a frase num contexto geral. Então, no primeiro exemplo, que é o trecho do livro, eu grifei quais foram as partes que têm que ser mudadas. Então, o tinham concordado virou concordaram. Antes ele estava em terceira pessoa, falando dos outros. Quando passou para o discurso direto, ele passou a ser um discurso em primeira pessoa. Quem está falando é o personagem. Então, ele não pode falar que os outros estavam se comunicando. Ele tem que falar, nós estávamos nos comunicando. Nós tentávamos nos comunicar. Espero que até aqui tenha ficado claro a principal diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Se ainda restarem dúvidas, estou disponível para tentar esclarecê-las. Muito obrigado pela atenção, desculpe qualquer coisa, beijos, tchau!